Algumas pessoas têm dúvida se compensa ou não compensa, ou se vale a pena fazer a imigração para uma só coroa. Eu vou passar para vocês a experiência que eu tenho de uso. É simples, rapaz, é só a gente olhar os mais top do mundo, o que eles usam. Porque eles usam tudo de melhor e tudo que é de mais moderno. Então, se você for nesse ponto aí, você já vai ver que todos os atletas só usam uma coroa. Porque a uma coroa, ela tá atendendo super bem quase todos os tipos de terreno. Ela realmente termina chegando muito próximo aí de 2 ou 3 coroas. Claro que ela termina ali tendo uma pequena desvantagem, um exemplo, dependendo da configuração, claro, né? Às vezes ela pode perder no final de uma reta ou até numa subida ela pode ficar mais leve, mas lembrando que depende muito da sua configuração. Eu vou falar de uma só coroa, mas da configuração mais comum que tem aí no mercado, que a galera mais está usando, inclusive é a que eu tenho aqui. Eu já uso uma coroa já faz mais de 7 anos, e no começo, quando eu comecei a usar, quem lembra aqui sabe que era na época que o maior cassete era 1142 e não existia grupo de transmissão de uma só coroa, que quem lançou a primeira inovação de uma só coroa, um grupo fechado, para uma só velocidade na frente, foi a SRAM, e a gente usava bem antes, naquele tempo, o nosso máximo era 1142, depois a SRAM meteu o 1150 e todo mundo ficou achando, isso não vai dar certo, o COG não vai, o COG original do cubo não vai aguentar, vai estourar tudo o COG, era tudo isso aqui que a gente escutava, e hoje vocês viram que colocando ali um super COG na traseira, não estraga nada do FreeHub, cara, o FreeHub funciona perfeito até hoje, porque a força aplicada no final é a mesma como se você tivesse com a outra normal, mas enfim, é um papo um pouco mais complicado, mas vamos ao que interessa aqui pra galera que tá com dúvida se vale ou não vale a pena. Primeiro, rapaz, a vantagem de ter uma só coroa é que você termina diminuindo o peso. Isso no mundo do mountain bike, para quem quer perder peso, isso é muito vantajoso. Outra coisa, a duração da sua corrente. A corrente termina durando um pouco mais, porque você faz a configuração de uma só coroa com timeline perfeito, que é a linha da corrente, você aumenta a vida útil da sua corrente. E o outro ponto também é o conforto, né, cara? Porque você só vai ter troca de mais e de menos. No caso de 2 ou 3 coroas, se você quiser ter uma duração na sua corrente, você precisa ter ali uma configuração de marcha. Um exemplo, quando você tiver na maior coroa do pé de vela, no cassete você tem que usar do cassete pequeno até o meio do cassete e vice-versa. Isso aqui eu já passei essa técnica para vocês. Então, esse tipo de pedalada termina meio que tirando o seu prazer, vamos dizer assim, porque você tem que ficar configurando a marcha. E querendo ou não, você termina perdendo tempo fazendo essa configuração. Uma coroa já não tem isso. A vantagem de uma coroa e desvantagem. A vantagem, já falei, que é do peso, aumenta a vida útil da corrente e também aumenta o seu conforto na pedalada, né? Porque só fica mais e menos. Só que tem uma pequena desvantagem em relação a 2 ou 3 coroas, dependendo da configuração, claro. E essa pequena desvantagem é que ela termina perdendo um pouco no final, na reta, e termina às vezes perdendo um pouco na subida. Mas como eu falei, depende muito de que configuração você tem. Mas vamos supor que você tem a configuração mais comum que está sendo vendida hoje no mercado. Coroa 34 dentes no pé de vela e um cassete 1150. Essa configuração, ela chega muito próximo de 2 ou 3 coroas. Ela perde pouquinha coisa na reta e ela perde realmente pouquinha coisa na subida. Só que o conforto que você ganha na troca, cara, vale muito a pena essa pequena vantagem, entendeu? Porque, um exemplo, de 2 velocidades e 3 velocidades, existem muitas marchas repetidas. Marcha que, tipo, vou te dar um exemplo que você vai entender que existe marcha repetida. Você tá na coroa grandona, você vai descer pra coroa do meio, você sobe 2 na traseira, você vai ver, você vai praticamente manter o mesmo giro, certo? Então, você termina meio que tendo quase marcha repetida. Uma diferença que não faz muita diferença, assim, né? Mas vamos supor também que, como eu falei, depende muito dessa configuração. Eu tô tentando explicar o mais simples possível. Mas tem gente que não abandona 2 ou 3 coroas. Isso aí é a opinião de vocês, o dinheiro é de vocês, como eu sempre falo. Só tô dando uma dica aqui pra vocês terem noção. E hoje uma relação que ela tá atendendo, cara, praticamente todo tipo de terreno e substituindo completamente 2 ou 3 coroas, é um exemplo da configuração que a Shimano tá trazendo, que é começando com o COG 10 e terminando com o COG 53. Essa configuração, ela tá bacana, com uma coroa 34 dentes. Só que a melhor configuração seria, no mountain bike, no meu ponto de vista, seria começar com o COG 9 e terminar com o COG 56. Aí sim, a gente teria bike para todo tipo de subida, todo tipo de reta, e com certeza não iria faltar marcha pra gente. Só que imagina uma coroa de 56 dentes na traseira. O cage vai bater no chão desse jeito, mano. E por que não coloca um COG 9? Porque na transmissão, ali a corrente ela abraça muito pouco, então não tem tanta resistência o COG 9. Termina ou quebrando o COG com facilidade, ou termina estourando um rolamento, porque termina ficando muito fino ali. Então o mínimo que eles conseguiram chegar e manter na resistência é o 10. Já tentaram fazer 9, só que não deu. Mas para você que tá em dúvida, mano, se vale a pena ou não vale migrar para uma só coroa, então, se for 11, 50 e de 12 velocidades, aí vai ser insano, cara. Porque se você pega um exemplo de 11 velocidades, ou de 10, ou de
9 velocidades, mas que seja ali 11,50, o RPM de uma coroa para outra muda muito, então isso termina meio que te atrapalhando. Só que é o seguinte, você vai usar a bike para quê? Você quer ganhar performance, você quer passear, certo? Se for passear, essas configuraçõezinhas vai te atender perfeitamente. Agora, se for para ganhar performance, quanto mais opção de marcha você tiver, melhor. Então deixa aí qual é a sua dúvida. Esse é um assunto que, nossa, sempre dá treta, porque tem pessoas que não aceitam, mas é aqui, galera, não tô querendo falar que vocês têm que mudar não, tá? É só uma opinião aqui para quem pensa em mudar. Mas o que eu garanto pra você, mano, imagina tu subindo no morro e só tem uma alavanca.